Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre equações logarítmicas. Nós temos já a aula de logaritmo, de propriedades logarítmicas e mudança de base. Eu vou deixar o link na descrição, quem quiser dá uma olhadinha que vai ajudar bastante. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e não esqueçam de se inscrever no canal para receber as notificações de todas as aulas postadas, ok? Vamos lá? Equações logarítmicas. É uma igualdade com uma incógnita no logaritmando ou na base. Então, para que eu considere uma equação como uma equação logarítmica, ela tem que ter uma incógnita, ou seja, um x, uma letra qualquer, ou no logaritmando ou na base. E tem que ter uma igualdade, um sinal de igualdade. Condição de existência. Para que eu tenha um logaritmo, eu preciso que o meu logaritmando seja maior que zero e que a minha base também seja maior que zero. Sendo que a base, além de ser maior que zero, ela não pode ser 1, tá? Tem que ser diferente de 1. É maior que zero e diferente de 1. E o logaritmando apenas maior que zero. Definição de logaritmo. Logaritmo de A na base B é igual ao x. Qual é a definição? A minha base elevada ao meu x, que é o meu logaritmo, tem que ter como resposta o meu logaritmando. Ou seja, a minha base elevada ao meu x tem que dar como resposta o meu logaritmando, tá? Logaritmando, base, ok? Então, vamos ao exercício? Primeira coisa que eu tenho que observar. Eu preciso ver a condição de existência. Lembra a condição de existência? O meu logaritmando tem que ser maior que zero. Quem é o meu logaritmando aqui? X menos 9. Então, x menos 9 tem que ser maior que zero. Então, x tem que ser maior, esse menos vai para o outro lado, com sinal trocado, e vai ficar x maior que 9. Então, essa aqui é a condição de existência. Na hora da minha resposta, o meu x tem que ser maior que 9. E se for menor que 9? Não vai adiantar, porque aqui vai ficar negativo e eu não tenho logaritmo onde o meu logaritmando seja negativo. Vamos lembrar primeiro como é que funciona um logaritmo? Logaritmo de 8 na base 2, aí eu vou igualar a x, tá? X é a minha resposta. 2 elevado a x tem que dar 8. Como é que eu faço para saber o valor de x? Eu igualo as bases. 8 é 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, certo? Então, 2 elevado a x é igual a 2 ao cubo. Quando as minhas bases estão iguais, eu uso apenas o expoente, x é igual a 3. Tá? Se 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, então x é igual a 3. Achei a minha resposta. Então, eu vou resolver como? A minha base elevada ao meu número que está aqui fora da igualdade tem que dar como resposta o meu logaritmando, ok? Então, vamos lá. Lembrando isso, a gente já pode fazer. Então, aqui eu tenho o logaritmo de x menos 9 na base 2 é igual a 3. Eu posso usar a definição aqui? Sim, por quê? Eu só tenho um logaritmo do lado de cá, então eu posso usar a minha definição, ok? Não tenho nenhum sinal de soma ou de subtração, então eu posso usar a definição. Como é que eu vou fazer isso? 2, que é a minha base, elevado à minha resposta, que é 3, vai ser igual a x menos 9. Por quê? Porque esse aqui é o logaritmando, lembra? A base elevado ao logaritmo tem que dar o logaritmando. Usei a definição. 2 elevado à terceira potência, 2 ao cubo, vai dar 8. 8 é igual a x menos 9. Esse 9 está com sinal negativo, vai passar para o outro lado com o sinal contrário. Então, vai ficar 8 que eu já tinha, mais 9 é igual a x. 8 mais 9, 17. 17 é igual a x, ou seja, a minha resposta é 17. Serve essa resposta? Sim. Então, o meu conjunto de solução vai ser igual a 17. Por quê? Porque é maior que 9, atende a minha condição de existência. Então, eu posso dizer que a minha solução é 17, ok?
Vamos para um outro exemplo? Vamos lá? Logaritmo de x ao quadrado mais x mais 2 na base 2 é igual a 2. Bem, antes de eu fazer a condição de existência, como aqui eu estou vendo que vai dar uma equação de segundo grau, eu vou achar as raízes e depois eu substituo para ver qual das raízes eu vou poder utilizar. Nós sabemos que o logaritmando é maior que zero. Então, se der qualquer número menor que zero, quando eu substituir o x, esse número vai me servir ou não, tá? Então, vamos começar fazendo. Vou utilizar a mesma definição. A base elevado à minha resposta tem que dar o meu logaritmando, ok? Então, como é que vai ficar isso? 2 ao quadrado tem que ser igual a x ao quadrado mais x mais 2. 2 ao quadrado é 4. É igual a x ao quadrado mais x mais 2. Esse 4 vai para o outro lado e eu vou igualar tudo a zero. Então, vou botar 0 é igual a x ao quadrado mais x mais 2. Esse 4 está com sinal positivo, vem para cá negativo. Agora, eu vou inverter, vou botar o zero para o outro lado, tá? X ao quadrado mais x menos 4 mais 2, menos 2, é igual a zero. Só invertir. Agora, eu vou achar as raízes, ok? Então, aqui vai ser A é igual a 1, B é igual a 1 e o C é igual a menos 2. E para que eu fiz isso? Para achar quem é delta. Lembra? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. Quem é B? É 1. Então, delta vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é A? É 1. Quem é C? Menos 2. 1 ao quadrado é 1. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, delta é igual a 9. Facinho de achar a raiz, né? Então, vamos para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. X vai ser igual. Quem é b? É 1. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de delta. Se delta é 9, raiz de 9 é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 3, ok? Então, mais ou menos 3 sobre 2 vezes A. Quem é A? É 1 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui duas raízes, x' e x duas linhas. Aí nós vamos ver se as duas servem, tá? De acordo com a nossa condição de existência aqui. X' vai ser menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 sobre 2 vai ficar 2 sobre 2, que é igual a 1. X duas linhas, menos 1 menos 3 sobre 2, que é igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Eu tenho duas raízes, mas será que as duas vão poder ser usadas como resposta? Vamos substituir aqui. Se eu tiver 1 ao quadrado mais 1, já vai dar 2. Mais 2, 4. Ok, 1 serve. E menos 2? Menos 2 ao quadrado vai dar 4, porque número negativo ao quadrado fica positivo. Mais menos 2 mais 2, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Menos 2 mais 2, eu vou cortar, vai ficar negativo. Então, sobrou 4. Serve? Também. Tanto 1 quanto menos 2 atendem à minha condição de existência. Nos dois casos, o meu logaritmando vai ficar maior que zero. Então, eu posso colocar as duas respostas. Então, conjunto solução é igual a menos 2 e 1. Ok? Vamos lá? Logaritmo de x menos 3 na base 2 mais logaritmo de x na base 2 é igual a 2. Aqui eu não posso sair aplicando a definição, porque eu tenho uma soma, tá? Soma de logaritmos. Então, eu vou primeiro resolver isso aqui para depois eu poder usar a definição. Mas antes, vamos ver a condição de existência aqui. Tá rapidinho, olha. X menos 3 tem que ser maior que zero. O logaritmando sempre tem que ser maior que zero. Então,
Então, x tem que ser maior que 3. Essa é a condição de existência, tá? Na hora da minha resposta, o meu x tem que ser maior que 3, senão não vai servir. Então, o meu x não pode ser nem 3. Por quê? Se for 3, ó, 3 menos 3, 0. Ele tem que ser maior que 3. Aqui não pode zerar. Aqui, para eu fazer essa soma, eu vou me lembrar de uma propriedade dos logaritmos, que me diz que logaritmo de um número A na base B mais o logaritmo de um número C na base B, notem que a base tem que ser a mesma, eu posso usar a propriedade onde esses logaritmos vão ser igual a, vou manter a base B, esses logaritmos vão virar uma multiplicação de A vezes C, tá? Ou seja, vai ficar logaritmando vezes logaritmando. Então, o logaritmo de um número na base B mais o logaritmo de um outro número na mesma base vai se transformar em uma multiplicação dos logaritmandos, tá? Logaritmando de A vezes logaritmando C. Então, eu tenho uma soma de logaritmos com a mesma base. Então, vai ficar logaritmo, vou manter a base, vai ficar x menos 3 e vai virar uma multiplicação vezes x. O que eu fiz? Multipliquei os logaritmandos. É igual a 2. Agora, eu vou fazer essa multiplicação aqui, tá? Logaritmo na base 2, x vezes x, x ao quadrado, 3 vezes x, 3x, mantém o sinal negativo, é igual a 2. Então, agora eu tenho apenas um logaritmo, posso usar a definição, ok? O que a definição me diz? Que a minha base elevada ao meu resultado tem que dar o meu logaritmando. Ou seja, 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, tem que ser igual a x ao quadrado menos 3x. 2 elevado a 2 tem que dar x ao quadrado menos 3x, que é o meu logaritmando. Foi isso que eu fiz aqui. Caiu o logaritmo, não preciso mais colocar. Vou só botar na ordem certa. X ao quadrado menos 3x é igual a 4. Já vou botar direto. 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado menos 3x. Esse 4 que estava do lado de fora vai para o lado de dentro com o sinal trocado, é igual a 0. Cheguei numa equação de segundo grau e vou achar as raízes, tá? Então, quem eu tenho aqui? A, que é igual a 1, B é igual a menos 3 e C é igual a menos 4. Vou achar quem? Delta. Para colocar na minha fórmula e achar as raízes, tá ok? Quem é delta? Delta é B2 menos 4A vezes C. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado. Quem é B? Menos 3. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C. Quem é C? Menos 4. Então, delta vai ser igual. Todo número ao quadrado fica positivo. 3 ao quadrado, 9. Menos com menos, mais na multiplicação. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Delta vai ser igual a 25. E eu vou ter que achar quem? Raiz de delta para eu colocar lá na minha fórmula. Raiz de delta é igual a raiz de 25. Raiz de 25 é 5 ao quadrado. Vou tirar da raiz, vai dar 5. Tá? Então, a raiz de delta vai ser 5. Então, vamos voltar aqui para a fórmula. X vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, nós teremos duas raízes, x e x'. X' vai ser igual a menos B. Quem é B? Menos 3. Então, menos 3, mais ou menos raiz de delta. Quem é raiz de delta? 5. Sobre 2 vezes A. A é 1 sobre 2. Então, x' vai ser igual. Menos com menos, mais. Vai ficar 3 mais 5 sobre 2. 5 mais 3, 8 sobre 2, 4. A minha primeira raiz é 4. E x, duas linhas. Menos com menos, mais. Mais 3. Agora eu vou usar o segundo sinal. Menos 5 sobre 2. Mais 3 menos 5, menos 2
sobre 2 menos 1. Qual das duas raízes vai me servir? As duas? Uma só? Aí eu vou lá para a minha condição de existência. O meu x tem que ser maior que 3. Então, x duas linhas não me serve. Eu não posso aceitar menos 1 como resposta. A única resposta que serve aqui é o 4. Porque aqui, 4 menos 3 vai dar 1, maior que 0. É o que eu preciso no meu logaritmando, tá? Então, meu conjunto solução é 4. Ok? Vamos ver mais um exercício? Logaritmo de x mais 4 na base 10 mais logaritmo de x menos 4 na base 10 é igual a 2 logaritmo de 3 na base 10. Então, quando eu não tenho nada na minha base, é base 10. Bem, lembrando que os logaritmandos não podem ser zero, vamos ver a condição de existência? X mais 4 tem que ser maior que zero. X tem que ser maior que menos 4. X menos 4 tem que ser maior que zero. X tem que ser maior que 4. Bem, então x tem que ser maior que menos 4 e x tem que ser maior que 4. Menos 4 é menor que 4, então o que vale para a gente é isso aqui. O x vai ter que ser maior que 4, senão ele vai deixar de atender a condição de existência do logaritmando. Então vamos relembrar aqui. Como no exercício anterior, eu tenho aqui uma soma de logaritmos da mesma base. Vamos utilizar a propriedade, onde logaritmo de A mais logaritmo de B, quando está na mesma base, é a mesma coisa que logaritmo de A vezes B. Ok? Então, nós vamos utilizar essa propriedade. A soma vai virar uma multiplicação de logaritmandos, ok? Vou apagar aqui para a gente poder utilizar, só para lembrar. Então, nós temos que logaritmo, está na mesma base, de x mais 4, que é o logaritmando do primeiro, vezes x menos 4, que é o logaritmando do segundo. Então, a soma de logaritmandos de mesma base eu posso transformar numa multiplicação com apenas um logaritmo. Isso tudo vai ser igual a 2 logaritmo de 3 na base 10. Isso aqui a gente tem lá em produtos notáveis, né? Multiplicação de soma pela diferença. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, nós temos logaritmo de x ao quadrado menos 4 ao quadrado, tá? É igual a 2 logaritmo de 3 na base 10. Agora eu tenho 2 logaritmo de 3. Vamos lembrar das propriedades do logaritmo? Eu tenho aqui logaritmo de A na base B elevado ao número x. Eu posso pegar esse x, esse expoente, e colocar na frente do logaritmo. Vai ficar x logaritmo de A na base B. Eu posso pegar o expoente que está no meu logaritmando e colocar lá na frente multiplicando o meu logaritmo, tá? Nesse caso aqui está ao contrário, eu tenho um número multiplicando o meu logaritmo. Ele pode voltar em forma de expoente para o meu logaritmando, tá? É o inverso disso aqui, tá? Se logaritmo de A na base B, eu posso jogar o expoente para frente, depois eu posso voltar com esse expoente para onde ele estava. Volto para o logaritmo de A, o x volta como expoente na base B, que é o que nós temos aqui, tá? Então vai ficar logaritmo de x ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual ao logaritmo de 3 ao quadrado. Esses dois foi em forma de expoente. O que eu posso fazer agora aqui? Logaritmo de mesma base, de um lado e do outro, posso cortar, tá? Tirei o logaritmo. Logaritmo de um lado, logaritmo do outro lado, no sinal de igualdade, posso tirar. Fiquei com o quê? X ao quadrado menos 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, tá? Ó, aqui quem está ao quadrado é um 4, não menos, tá? É igual a 3 ao quadrado, vai dar 9.
x ao quadrado é igual a 9. Esse 16 que estava negativo vai para o outro lado com sinal positivo. X ao quadrado é igual a 25. X é igual. Como é que esse expoente sai de cima do x? Vai para o outro lado em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 25. X é igual, no caso aqui, mais ou menos, tá? Que eu vou tirar da raiz. Mais ou menos 5 ao quadrado, vou tirar da raiz, x é igual a mais ou menos 5. Eu tenho que x' é igual a 5 e x duas linhas é igual a menos 5. Só que na condição de existência, nós vimos que x tem que ser maior que 4. Então, esse aqui não serve. Então, a solução x é igual a 5. Então, conjunto de solução 5, ok? Bem, gente, para fazer esse exercício, preciso que vocês lembrem de algumas coisas, tá? Dentre elas, mudança de base. Nós temos aqui logaritmo de x na base 9, mais logaritmo de x na base 27, menos logaritmo de x na base 3 é igual a menos 1. Eu não posso trabalhar com bases diferentes. Então, o que eu posso fazer? Eu vou transformar todos esses logaritmos em logaritmos de mesma base. Como é que funciona a mudança de base? Vamos lembrar aqui? Eu tenho o logaritmo de A na base B. Como é que eu posso transformar essa base numa base C qualquer? Uma base que eu queira. Então, eu vou fazer logaritmo de A sobre logaritmo de B, ou seja, o meu logaritmando vai continuar como logaritmando, a minha base vai virar o logaritmando da minha divisão, tá? Do denominador, e aí eu posso botar a base que eu quiser, posso botar a base x nos dois. Pronto, botei a base que eu quis, mas para eu mudar a base, eu tenho que colocar o logaritmando vai permanecer em cima, a base vai virar o logaritmando do denominador e eu mudo para a base que eu quiser. Então, vamos lá? Lembrando, isso aqui a gente pode fazer aqui em cima. Bem, eu vi aqui que 9, 27 e 3 são múltiplos de 3. Então, se eu transformar todas as minhas bases em base 3, eu vou poder trabalhar, ok? Então, para mim vai ser mais conveniente mudar tudo para a base 3. Como é que vai ficar? Logaritmo de x, que era o meu logaritmando, vai continuar, dividido pelo logaritmo, a minha base era 9, vai vir como logaritmando denominador. Eu vou mudar tudo para a base 3, a minha nova base. Mais logaritmo, vai manter o x no numerador aqui, na parte de cima da minha fração, dividido pelo logaritmo, a minha base vai virar o logaritmando do denominador, vai ficar aqui na frente, e a minha nova base vai ser 3. Menos, essa aqui eu não preciso mudar, que já está na base 3, só vou repetir, é igual a menos 1. Então, o que eu fiz? Mudei as bases para o que me interessava. Agora eu tenho bases iguais. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a parte de cima, logaritmo de x na base 3. Quem é 9? 9 não é 3 ao quadrado? Então, eu vou fazer logaritmo de 3 ao quadrado na base 3. Mais, vou repetir o segundo logaritmo, logaritmo de x sobre logaritmo 27. Não é 3 ao cubo? 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Então, no lugar de 27, eu vou colocar 3 ao cubo na base 3 e vou repetir. Menos logaritmo de x na base 3 é igual a menos 1. Bem, agora, eu posso pegar esse expoente e jogar ele lá para frente do logaritmo em forma de multiplicação. Lembra da propriedade? Ó. Logaritmo de A elevado a x. É a mesma coisa que o logaritmo joga esse x aqui para frente. Vai ficar x logaritmo de A. Então, o que eu fiz? Peguei o meu expoente e joguei lá para frente, multiplicando o logaritmo. E quando já está aqui na frente, eu posso voltar como expoente.
Nesse caso aqui, eu quero jogar lá para frente. Então, vamos lá. Então, vai ficar logaritmo de x na base 3 sobre... Esse 2 vem aqui para frente. 2 vezes logaritmo de 3 na base 3. Por que eu fiz isso? Quando eu tenho o logaritmando igual a base, isso aqui vai dar 1. Todo logaritmando igual a base, resposta 1. Tá? Também lá nas propriedades. Então, fiquei aqui mais logaritmo de x, esqueci aqui a base, na base 3, sobre esse 3 que está aqui no expoente, vem aqui para frente do meu logaritmo multiplicando, logaritmo de 3 na base 3, menos logaritmo de x na base 3 é igual a menos 1. Aqui vai dar 1, ó, logaritmo de 3 na base 3 dá 1. Logaritmo de 3 na base 3 dá 1. Aqui eu só vou repetir. Então, aqui sumiu esse logaritmo de 3 na base 3, sumiu esse logaritmo de 3 na base 3. Ficou o 3 e o 2 no denominador. Bem, agora eu vou passar para o outro lado para ficar melhor, tá? Então, nós temos logaritmo de x na base 3 sobre 2, ó, ficou só o 2, mais logaritmo de x na base 3 sobre 3, caiu outro logaritmo, menos logaritmo de x na base 3 é igual a menos 1. Bem, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho 2 e 3 no denominador. Eu posso fazer o MMC, tá? De todos os números. MMC entre 2 e 3 vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Aqui é como se fosse 1 no denominador. 6 dividido por 1 dá 6. Aqui também é como se fosse 1 no denominador. 6 dividido por 1 dá 6. Então, o que eu vou fazer agora? Vou multiplicar estes números pelo numerador. 3 logaritmo de x na base 3 mais 2 vezes logaritmo de x na base 3 menos 6 vezes logaritmo de x na base 3 é igual a 6. 6 vezes 1, 6. Bem, aqui é menos 1, desculpa, gente. Então, aqui ficou menos 6, tá? Quando eu vim para cá, ó, x é igual a menos 1 com menos 6. Então, o que eu posso fazer agora? Como eu tenho logaritmandos iguais e bases iguais, eu posso somar, posso subtrair, tá ok? Então, vai ficar, eu vou somar e subtrair apenas os números que estão aqui na frente, tá? O meu logaritmo. Então, vai ficar 3 mais 2, 5. Tenho 5, devo 6, devo 1. Então, vai ficar menos logaritmo de x na base 3 é igual a menos 6. Agora, como eu tenho negativo de um lado e negativo do outro, eu posso multiplicar por menos 1 e mudar os sinais, tá? Então, vai ficar logaritmo de x na base 3 é igual a 6. Cheguei ao resultado? Quase. Agora eu posso aplicar a definição. A minha base elevado ao meu logaritmo vai dar o meu logaritmando. Então, isso quer dizer o quê? Que 3 elevado a 6 é igual a x, ou x é igual a 3 elevado a 6. Quem é 3 elevado a 6? É o 3 multiplicado 6 vezes. Tá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 729. Então, x é igual a 729. Conjunto solução, 729. Tá? É o valor do meu x. Bem, gente, essa foi a aula sobre equações logarítmicas. Espero que vocês tenham compreendido e eu recomendo que vocês realmente assistam às aulas para um melhor entendimento, para vocês poderem sair de qualquer situação com logaritmo, ok?
Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir e não esqueçam de se inscrever no canal.